E aí pessoal, eu sou o Luiz Gustavo, mas pode me chamar de Guga. Tô aqui para ensinar um pouquinho de C no YouTube, trazer um pouco de conteúdo aqui pro canal. Nessa aula inicial vamos estar falando um pouquinho das bibliotecas básicas, bibliotecas que em basicamente todos os programas a gente vai estar utilizando. Vou estar disponibilizando algumas anotações que eu faço no próprio código, na descrição. Então, se vocês quiserem e puderem dar o like também, compartilhar, fico muito agradecido disso. Beleza? Então vamos começar. Caso você seja completamente iniciante em C, na programação, não tem problema. Se tiver alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários que vou tentar ajudar você da melhor maneira possível. O C é uma linguagem que ela não vai ter nada. Vai ter coisas muito básicas, assim, operações básicas de matemática, coisas de programação, quem sabe vai entender, estrutura de decisão, ciclo de repetição, e a gente precisa estar incluindo algumas bibliotecas para trabalhar minimamente com elas. A gente começa com o jogo da velha, bota aqui include e seleciona esse itemzinho, que é o menor que. Você já vê que ele abre o outro aqui. E aqui dentro vamos inserir stdio.h, que é uma das principais bibliotecas que a gente vai estar trabalhando aqui. E eu vou estar abrindo aqui um comentário para ir pincelando com vocês. Para isso eu vou colocar duas barras e aqui eu boto dois asteriscos. Então tudo que eu digite aqui, vocês veem que fica num tom amarelado. Isso está tudo comentado. O código vai passar por isso e não vai ler. Inclusive recomendo que vocês façam isso para se guiar nos seus códigos e não se perderem. Até para quando outras pessoas forem estar analisando, ajudando, ou vocês forem compartilhar seus códigos. Beleza? Então, a biblioteca stdio é a biblioteca padrão do C, da linguagem C, para entrada e saída. Como assim entrada e saída? Se você for desmembrar para entender o que esse stdio significa, o std significa padrão, que vem do inglês standard. O i é do input, que significa entrada. E o o significa saída de output. O ponto .h é apenas uma extensão do arquivo que a gente não vai estar mexendo com isso agora. Beleza? E o que é que vai ter de interessante para a gente trabalhar? O inicial de todo o programa, principalmente para você que está começando, a gente quer imprimir alguma coisa na tela. Então, para a gente estar imprimindo, passando essa informação para a janela, a gente vai estar utilizando a função printf. Printf é o print justamente para imprimir. A gente coloca o parênteses e ao final dessas funções a gente vai ver que é necessário o ponto e vírgula. Beleza? Então, todo texto que você quiser colocar, quiser inserir, coloca aspas duplas e aspas duplas. E o que você quiser digitar, você pode digitar aqui. Insira aqui um texto. Beleza? Então, se eu quero falar aqui printf, meu nome. Um detalhe importante. Se eu for colocar assim, o programa vai dar um pequeno erro, porque o programa ele entende os caracteres da língua inglesa. Então, não vai conseguir ler acentos, cedilha e assim por diante. Então, não mexemos muito com isso. Um pouquinho mais para frente eu vou estar trazendo para vocês como é que a gente pode estar trabalhando com o português. Beleza? Então eu vou estar escrevendo aqui de uma maneira que vocês vão entender. Meu nome é Luiz Gustavo. Beleza? Vou estar colocando sem acento mesmo. Você pode colocar símbolos também. Pode colocar
números. Eu tenho 21 anos. Pode estar colocando os símbolos aí. Um detalhe, se você tiver por acaso você for colocar esse símbolo daqui contra barra, o contra barra ele vai ativar alguns comandos. Então, se você quiser colocar o contra barra, coloca ele 2 vezes, beleza? E ao final, você coloca o ponto e vírgula, beleza? E para a próxima etapa, a gente tem a saída dos dados. E se a gente quiser inserir alguma coisa, vamos estar utilizando o scanf. Scan justamente que significa a entrada dos dados. Vamos estar colocando o parênteses e o ponto e vírgula no final. Vamos colocar também um texto. Ah, mas a gente vai estar recebendo sempre um texto? Não. Mas a gente precisa para estar indicando o tipo de variável que ele vai entrar. Dentro dessas aspas duplas, vamos estar colocando aqui uma porcentagem e uma letra. Não o X, é apenas genérico isso daqui. E eu vou estar colocando aqui, eu quero, para eu pegar alguma coisa de entrada, eu preciso armazenar em algum lugar. Então eu vou armazenar numa variável, a gente vai ver todos os detalhes de variável depois, as características, os tipos dela, e eu vou estar armazenando no endereço de memória. Para representar o endereço de memória, é simples, você utiliza esse e-comercial e o nome da variável que você quer, beleza? O X vai ser uma representação do tipo da sua variável, beleza? E a sua variável pode ter qualquer nome que você colocar, a gente vai ver o que pode e o que não pode colocar um pouquinho mais para frente, mas só para exemplo, se eu quiser inserir a minha idade, por exemplo, vou estar colocando aqui, posso colocar %d, posso colocar %i, eu sou acostumado a colocar %d, porque a idade é um número inteiro, então vou estar colocando aqui idade. Beleza? Então, é só eu digitar isso daí e meu programa vai estar pedindo. Beleza? Um pouquinho mais para frente a gente vai começar a pincelar, principalmente a parte da função principal, onde vai estar o nosso código. Beleza? Na próxima biblioteca, vamos ter include std lib.h. E o que é que essa biblioteca faz? Essa daqui é a biblioteca padrão da linguagem C. Nela a gente vai ter algumas funções que a gente vai estar utilizando. Dentre elas a gente vai ter uma função matemática, que a gente usa bastante, que é o módulo, ou o valor absoluto, por isso o ABS. Então, aqui você tem um número inteiro e ele vai te retornar o módulo desse número. Posso escrever dessa maneira daqui, é o módulo desse número inteiro. Tranquilo? Vamos ter também a função range e srange para gerar números aleatórios. Quando eu estiver explicando, vou colocar algum probleminha mais para frente, vou estar trabalhando com o range e o srange para a gente saber o intervalo que vai estar, porque número aleatório ele vai de quanto? Vai de 0 a 10, 0 a 100, 0 a 1000, número inteiro, um número real. Então a gente vai estar vendo isso um pouquinho mais para frente, beleza? E além disso a gente tem uma funçãozinha bem interessante, que é a função system. Com ela a gente pode fazer alguns comandos do sistema. Dentre eles a gente pode estar limpando o terminal, que fica algo mais bonito visualmente. A gente pode, sei lá, pode estar desligando o computador. A gente pode fazer alguns programas assim do tipo. E vou estar mostrando algumas funcionalidades. Quem já mexeu um pouco no terminal deve saber mais ou menos como é isso daí.
E claro que vai depender do computador. Os computadores Linux tem um modo para você mexer no terminal, para você inserir os comandos, e o computador Windows vai ter outra. Eu estou aqui utilizando o Windows, os comandos que eu vou estar passando vão ser do Windows, mas se possível eu vou estar trazendo aqui para o Linux também. E por último, mas não menos importante, vamos ter a biblioteca include math.h. E nela, deixa eu só dar um espacinho, vamos ter algumas funções. E não, você não vai estar precisando trabalhar com matemática toda vez que você for colocar um código. Mas é por questão de costume. Nelas a gente tem algumas funções trigonométricas, como é o caso do cosseno. Se eu não me engano, aqui a medida, né, a unidade do ângulo é em radiano. A gente vai estar vendo um pouco mais para frente com os exercícios na prática. Então vamos estar colocando aqui um valor x, por exemplo. O seno e a tangente. Poderia estar colocando assim, eu acredito que deva ter o cosseno, seno hiperbólico, e tenho certeza que tem arco seno, arco cosseno, arco tangente, inclusive os quadrados, né? Você tem arco seno quadrado e assim por diante, mas que a gente não vai estar utilizando muito, beleza? Vou estar mostrando também o trabalhar com potência. Vou colocar aqui a raiz quadrada. Você tem a raiz quadrada de um número com a função sqrt. Vou ter a função power, representada por POW. E a gente vai ter aqui a base. E depois, com uma vírgula, a gente vai ter o expoente, que é representado... Oi? Ele é representado mais ou menos assim na matemática. Às vezes o pessoal usa dois asteriscos para representar isso, a potenciação. Tanto faz quando você for escrever, mas aqui em linguagem C a gente utiliza essa função. E a gente tem também a exponencial. Está trabalhando também com a exponencial, que é o e elevado a x. Temos também alguns logaritmos, né? Aqui já vai ser um pouquinho mais avançado, mas o logaritmo natural, que é o ln, o logaritmo na base 10, que é o log padrão que conhecemos, né? Às vezes a gente chama de log 10, de log padrão, algumas pessoas chamam. Vai variando. E vamos ter algumas funções aqui interessantes para arredondamento. Vamos ter a função round. Vamos ter a função seio, que vai estar arredondando para cima. E a função floor, que vai estar arredondando para baixo. Beleza? São só algumas funções que a gente vai estar trabalhando, só para entender mesmo por que a gente precisa dessas bibliotecas. Alguma coisa bem básica, bem simples, que nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando mais e conhecendo e explorando. Beleza? Então, forte abraço aí. Se você gostou, se inscreve e deixa o like. Valeu!